Olá! Neste módulo vamos falar sobre sistemas híbridos de geração de eletricidade para comunidades isoladas no Brasil. Os sistemas híbridos são assim chamados porque usam mais de uma fonte de energia de forma coordenada. São sistemas que minimizam os custos de geração e fornecem uma boa qualidade de energia. Algumas das vantagens desse sistema são o fato de se poder aproveitar os recursos energéticos disponíveis no próprio local e o fato de que o sistema pode ser ampliado para se adaptar às necessidades de cada usuário ou comunidade. Mas antes de começarmos a conversar sobre os sistemas híbridos, vamos falar um pouco sobre as fontes de energia, sob o ponto de vista de sua capacidade de renovação e sobre a possibilidade de intercâmbio entre os sistemas de geração de energia. Se analisarmos as fontes de energia sob o ponto de vista de sua capacidade de reposição, podemos classificá-las em renováveis e não renováveis. Fontes de energia não renováveis são fontes que não possuem capacidade de reposição em curto prazo. Isso significa que o tempo que a natureza leva para repor essas fontes é muito maior do que o tempo que gastamos para consumi-las. Petróleo, gás natural, carvão mineral e combustíveis fósseis são exemplos de fontes de energia não renováveis. Já as fontes de energia renováveis são as fontes que podem ser repostas em curto período de tempo, ou seja, têm taxas de reposição que são comparáveis às taxas de consumo. As fontes renováveis podem ser classificadas em naturalmente renováveis e artificialmente renováveis. Fontes naturalmente renováveis renovam-se sem a interferência do homem. Exemplos mais comuns de fontes naturalmente renováveis de energia são a energia solar, a energia eólica e a energia hidráulica para aproveitamento de pequeno porte. As fontes de energia artificialmente renováveis precisam da interferência humana para se renovarem. A biomassa de cultivo e reflorestamento, os resíduos gerados por atividades agropecuárias, industriais ou não e outros resíduos produzidos pelo homem, como lixo urbano, são exemplos de fontes de energia artificialmente renováveis. Do manejo e da taxa de sua utilização, a biomassa florestal pode ser classificada como renovável ou não renovável. Se sua utilização tiver taxa elevada e for do tipo extrativista, é considerada como não renovável. Já se houver uma forma de manejo que permita o reflorestamento adequado à taxa de utilização, ela pode ser considerada uma fonte renovável. Quanto à possibilidade de intercâmbio de energia elétrica, os sistemas de eletrificação podem ser classificados em isolados e interligados. Os sistemas interligados são aqueles que estão conectados entre si por intermédio de redes de transmissão ou distribuição primária, formando um sistema único, chamado sistema interligado, que apesar de poder apresentar vários pontos distintos de geração, em geral de médio ou grande porte, tem a vantagem de intercambiar a energia elétrica entre os seus diversos pontos de geração e consumo. Os sistemas de eletrificação isolados são sistemas que operam de modo independente, não possuem qualquer tipo de conexão com outro tipo de geração. Essa característica de independência exige que a potência instalada e a energia gerada por eles seja suficiente para atender a demanda. Não tinha um televisor em casa porque não tinha energia. Não tinha outros eletrodomésticos porque não tinha energia. E hoje não. Até a educação melhorou, né? Aqui o nosso modo de vida melhorou, que a gente não tinha uma dificuldade para a gente se comunicar com outras pessoas e já existe o orelhão aqui, né? Então, para a gente foi muito bom mesmo. Este é o caso de um grande número de sistemas instalados na região amazônica, número que tende a se tornar maior ainda em virtude do programa Luz para Todos. Porque a gente aqui vivia como um povo escondido e através dessa energia tudo mudou.
Os custos de geração de energia nos sistemas híbridos são reduzidos exatamente pela possibilidade de se explorar em conjunto as fontes renováveis e as não renováveis, permitindo assim que o sistema opere com um mínimo de interrupções, garantindo uma boa qualidade no atendimento das cargas específicas. Esses sistemas eles têm sido utilizados em vários países do mundo, como Estados Unidos, na Europa, em países da África, México e Brasil, onde os sistemas têm sido mais instalados aqui na região norte, por causa do isolamento dos sistemas. E eles têm atendido diversas atividades rurais, como sistemas de bombeamento de água para atendimento das comunidades e para irrigação, sistemas de dessalinização de água e também sistemas de pequenas indústrias agropecuárias e outras atividades desse tipo. Com grande experiência no desenvolvimento de projetos e instalação de sistemas híbridos na Amazônia, o GEDAI, Universidade Federal do Pará, já instalou sistemas híbridos nas vilas de Praia Grande, em 1998, Tamaruteua, em 1999, em 2007, na sua revitalização, e São Tomé, no ano de 2003, todos no estado do Pará. Esses sistemas híbridos são do tipo fotovoltaico, eólico diesel ou eólico diesel. Como a energia solar pode ser considerada a fonte primária de todas as demais fontes, podemos dizer que ela é a fonte de todas as atividades humanas. Dentre as diversas formas do aproveitamento da energia solar, já aproveitada desde a antiguidade para secagem de alimentos, secagem de roupas, dentre outras aplicações, hoje em dia se utilizam aplicações mais tecnológicas, como os aquecedores de água, utilizando a energia solar, e para a geração de eletricidade, as células fotovoltaicas. As células fotovoltaicas, elas são dispositivos que transformam a luz solar diretamente em energia elétrica e elas podem ser de várias formas e tamanhos, como se pode ver aqui. São feitas na sua maior parte em silício, já é uma tecnologia mais madura, mais desenvolvida, e podem ser silício monocristalino, policristalino ou amorfo. Cada célula tem uma tensão baixa da ordem de 0,5 volt e é insuficiente para operar qualquer equipamento. Então o que é feito são as conexões em série de várias células, no caso normalmente 36, como você está vendo aqui nos módulos, para que você obtenha uma tensão em torno de 17 volts, que aí sim já é aplicável para utilização em alimentação de equipamentos, né? Esse conjunto de células ele é encapsulado, né, e forma aquilo que nós chamamos de módulo fotovoltaico, que é composto por um vidro temperado, né, pelo material de encapsulamento das células, que é um polímero conhecido como EVA, que é o acetato de vinil etila, né, e também nós temos então as células propriamente ditas. Temos essas listas prateadas, que são os condutores para retirar a energia da célula, a eletricidade da célula, e a moldura de alumínio, né, para dar a rigidez mecânica do módulo. Estes módulos é que são então instalados em campo como unidades básicas para formar o sistema fotovoltaico. A energia eólica é simplesmente a utilização da força dos ventos, da mesma forma que as demais fontes. Ela é resultante também da energia solar. Os ventos nada mais são que os movimentos do ar na atmosfera terrestre, formados pelo aquecimento provocado pela radiação solar nas diferentes regiões da superfície terrestre. O movimento de rotação da Terra também é fator determinante na formação dos ventos. Os ventos podem ser classificados em gerais e locais. Ventos gerais são aqueles que sopram na parte superior da atmosfera e os locais próximos à superfície. As manifestações mais comuns dos ventos locais são verificadas em regiões costeiras, que são as brisas marítimas e as brisas terrestres, e também em regiões de vales e de montanhas.
A velocidade do vento é o principal parâmetro a ser analisado para o aproveitamento dos ventos visando a geração de eletricidade. A circulação de ventos nas proximidades da superfície terrestre possui caráter estocástico, sendo que a velocidade do vento tende a crescer com a altura de forma mais acentuada a altitudes de até 150 metros, praticamente sem variação para altitudes superiores a 1.000 metros. A direção do vento também é um fator importante, tanto para a análise do potencial energético local, quanto para as etapas do projeto e da instalação. Ventos predominantes em uma única direção indicam, em geral, bons valores de velocidade de vento. Um estudo detalhado das características do vento em determinado local é fundamental para indicar ou não a viabilidade de instalação de sistemas eólicos para geração de energia. As principais vantagens da energia eólica são o aproveitamento local dos recursos disponíveis, a diversificação da matriz energética, a minimização de impactos ambientais e a possibilidade de complementar outras fontes de energia, dentre outras. Aerogeradores são os equipamentos responsáveis por converter a força dos ventos em energia elétrica. Os aerogeradores modernos mais populares possuem eixo horizontal e são compostos pelo rotor eólico de 3 pás, sistemas mecânicos com engrenagens e eixos e um gerador elétrico, como mostrado a seguir. A primeira etapa de conversão transforma energia eólica em energia mecânica, quando os ventos movem o rotor do aerogerador. Através do eixo e dos demais componentes mecânicos, esta energia mecânica de rotação movimenta um gerador elétrico, transformando a energia eólica em eletricidade. Atualmente, aerogeradores modernos são fabricados comercialmente em potências que variam de poucas centenas de watts até alguns megawatts. Além da velocidade de vento, principal parâmetro na conversão de energia eólica em elétrica, o diâmetro do rotor também influencia na geração de eletricidade. Quanto maior o diâmetro do rotor, maior a capacidade do aerogerador em converter energia eólica em elétrica. Atualmente, aerogeradores de pequeno porte, como os de 7,5 kW, possuem rotor com diâmetro em torno de 7 metros, enquanto aerogeradores de grande porte, como os de 5 MW, apresentam um rotor de 126 metros de diâmetro. Os componentes mais comuns dos aerogeradores encontrados em máquinas de todos os fabricantes e faixas de potência são as pás, a gôndola ou nacelle, os eixos de transmissão, os sistemas de orientação, a torre e o gerador elétrico. Grupos geradores elétricos convertem a energia de um combustível em energia elétrica. Os geradores podem estar acoplados diretamente ao eixo de um motor diesel, quando então são conhecidos como grupos geradores a diesel. Os grupos geradores são responsáveis pela geração de energia. Podem ser para sistemas isolados ou interligados à rede. Para a escolha do grupo gerador, deve ser levado em consideração o consumo de combustível do motor, a demanda de energia a ser suprida e o custo do equipamento. Comparados a outras fontes de geração de energia elétrica, os grupos geradores a diesel apresentam as vantagens do baixo custo de aquisição e a fácil manutenção e operação. Como desvantagens, apresentam o impacto ambiental devido à emissão de gás carbônico e fumaça, a poluição sonora, o elevado custo operacional e a necessidade de logística adequada para o abastecimento, a operação e a manutenção do equipamento.
O armazenamento de energia pode ser considerado como um dos principais pontos fracos de qualquer sistema de produção ambientais em grande parte dos sistemas de geração de eletricidade, como é o caso dos lagos, das hidrelétricas e do risco no armazenamento de combustíveis fósseis e nucleares, entre outros. As energias solar e eólica são caracterizadas por sua intermitência e aleatoriedade. Em função disso, a energia por ela gerada precisa ser armazenada para uso posterior. Muitas são as maneiras de armazenar essa energia. Entretanto, os acumuladores elétricos são os mais utilizados. Uma das formas mais simples e comuns de armazenamento de energia elétrica é a utilização de acumuladores de eletricidade, comumente chamados de baterias. Aqui nós temos algumas baterias automotivas. Essas baterias são compostas por células conectadas em série. Essas células podem ser do tipo secundária, são as recarregáveis, ou não recarregáveis, conhecidas como células primárias. Dentre as células primárias, nós temos as pilhas não recarregáveis. Já as células secundárias, utilizadas nos sistemas híbridos, podem ser recarregadas diversas vezes. De acordo com a sua composição e a sua utilização no sistema, uma bateria pode ter duração superior a 3 anos, com ciclos diários de carga e descarga. Como normalmente os sistemas híbridos necessitam armazenar quantidades significativas de energia, são necessárias várias baterias conectadas entre si, formando o que se chama de banco de baterias. Essa conexão de diversas baterias pode ser do tipo em série, para aumentar a tensão do banco, do tipo em paralelo, para aumentar a capacidade de corrente do banco, ou mista, que é a forma mais comum. Para que o sistema híbrido funcione adequadamente, fazendo uso das vantagens da integração das várias fontes que o compõem, é necessário que haja um sistema de condicionamento de energia que promova essa integração. Para isso, são utilizados equipamentos e componentes de proteção e controle. Os controladores de carga são equipamentos responsáveis por gerenciar e controlar o fluxo energético dos geradores para as baterias, bem como proteger a bateria de situações indesejadas de descarga profunda quando da inutilização do sistema por um longo período, consequentemente aumentando a vida útil das baterias. Os retificadores são equipamentos responsáveis por converter a corrente alternada em corrente contínua. Corrente alternada é esta proveniente do aerogerador ou do grupo gerador, para armazenamento no banco de baterias ou para atendimento direto de cargas em corrente contínua. O inversor de tensão é o equipamento mais importante do sistema de geração renovável quando o atendimento da carga é feito em corrente alternada, pois é o equipamento responsável por converter a corrente contínua gerada pelos geradores renováveis em corrente alternada com tensão e frequência com amplitudes desejadas. Todas as estratégias de operação pode haver ou não um sistema de armazenamento. As mini-redes de distribuição de energia elétrica são compostas de equipamentos como postes, cabos, chaves, isoladores, dentre outros. Estes equipamentos são necessários para transmitir e distribuir a energia gerada.
Uma rede de distribuição ela pode ser em alta ou baixa tensão. Na rede de baixa tensão, dependendo da demanda da carga, deve ser utilizado condutores de maiores bitolas, o que pode encarecer o projeto. Na rede de alta tensão, a bitola dos condutores são menores do que na rede de baixa tensão. Como exemplo de uma rede de distribuição, temos esta rede de distribuição que tem os cabos que são multiplexados. Isso faz com que tenha uma pouca manutenção e também os cabos são protegidos contra contatos entre as árvores e entre os próprios condutores. A rede elétrica pode ser monofásica ou trifásica, dependendo da demanda de potência e do tipo da carga. Para atender cargas de pequeno porte, como televisores, rádios, iluminação e pequenos motores, a rede monofásica é mais indicada por apresentar menores custos. Já para o atendimento de cargas de grande porte, a rede trifásica é mais indicada, porque pode atender conjuntamente cargas monofásicas e cargas trifásicas, como motores e bombas elétricas. Os sistemas híbridos de energia baseados em fontes renováveis e não renováveis, com a acumulação de energia feita em baterias, representam hoje uma alternativa madura para o suprimento de energia, graças à grande evolução tecnológica e industrial dos seus equipamentos e componentes. Assim como qualquer outro sistema energético, o sistema híbrido apresenta prós e contras. Algumas vantagens do sistema híbrido que podem ser destacadas são: o aproveitamento dos recursos energéticos disponíveis localmente, a flexibilidade, uma vez que são sistemas facilmente ampliáveis e adaptáveis às necessidades dos usuários, a autonomia pelo fato de não precisarem estar ligados à rede de energia elétrica convencional, a alta confiabilidade, pois necessitam de pouca manutenção, a boa qualidade da energia fornecida e o pequeno impacto ambiental. Como principais desvantagens de sistemas híbridos, podemos citar a necessidade de disponibilidade dos recursos energéticos no local, o elevado investimento inicial, a necessidade de um sistema de armazenamento ou reserva em função da intermitência das fontes de energia, a necessidade de sistemas de controle mais complexos, a relativa curta vida útil das baterias e os cuidados necessários com seu descarte. Antes da instalação de um sistema híbrido numa localidade, é muito importante que se verifique a disponibilidade dos recursos solar e eólico no local, medindo-se a irradiação solar e a velocidade e direção dos ventos, além de outros parâmetros como temperatura, por exemplo, umidade. A medição do potencial das fontes A capacidade do grupo gerador está relacionada, além da carga atendida, com a estratégia de operação considerada. O uso de sistemas de geração de energia para o atendimento de qualquer demanda pressupõe o conhecimento do que já existe em termos de oferta de energia local. A utilização de um ou mais tipos de fontes de energia
é função da disponibilidade de recursos naturais, no caso de fontes renováveis, e da logística de abastecimento de combustível para usinas, no caso de fontes não renováveis. No caso de fontes renováveis, é necessário o conhecimento de séries históricas de pelo menos 1 ano, de dados de velocidade e direção de vento, bem como da radiação solar. Os dados de velocidade, direção de vento, radiação solar, podem ser obtidos através de estações meteorológicas instaladas no local. Também podem ser utilizados indicadores biológicos do local, bem como entrevistas com membros da comunidade. O resultado desses dados vão nos dar um indicativo da viabilidade técnica de utilização das fontes renováveis no local. Além de verificar a oferta de energia das fontes renováveis, é preciso também fazer o levantamento dos tipos e regimes de operação das cargas que deverão ser atendidas pelo sistema para se obter uma estimativa de demanda. O conhecimento da demanda reprimida de energia local e também das demandas futuras é importante para dar a adequada dimensão do sistema de geração. É só a partir desses levantamentos e do conhecimento da demanda que se pode determinar a viabilidade técnica do sistema. É fundamental também considerar não apenas o consumo real dos equipamentos envolvidos na geração, mas todas as perdas associadas ao processo. Essas perdas podem acontecer nos cabos de transmissão, seções de transformação de tensão ou no condicionamento de energia. Vamos ver agora quais os principais fatores que podem apresentar dificuldades logísticas na instalação de um sistema híbrido. A acessibilidade do local é um dos fatores que pode dificultar a instalação de um sistema híbrido. Essa acessibilidade abrange a forma de transporte dos equipamentos e o respectivo custo de transporte até o local de instalação do sistema, que deve ser feito com o mínimo de custo e de forma segura, tanto para os materiais quanto para as pessoas que participam dessa atividade. Devido às características particulares das localidades, as alternativas de transporte são, em geral, o rodoviário por estradas, na maioria das vezes em condições precárias, e o fluvial, que está muitas vezes ligado ao regime de marés e necessita, por isso, de um bom planejamento e de embarcações adequadas. Com relação à disponibilidade de área apropriada para a instalação do sistema, podemos destacar 4 aspectos importantes para a escolha do local: as condições favoráveis de vento sem comprometimento do entorno, áreas sem obstáculos, árvores ou prédios que possam ocasionar situações de sombreamento e prejudicar a incidência da radiação solar nos módulos fotovoltaicos, disponibilidade de área livre para o levantamento das torres de suporte dos aerogeradores, montagem dos arranjos fotovoltaicos e abrigo do grupo gerador e demais componentes de condicionamento de potência e de armazenamento e, por fim, a proximidade da maior concentração das unidades consumidoras, sem, no entanto, prejudicar os usuários com possíveis ruídos ou outro tipo de inconveniente. O primeiro passo para a escolha do local de instalação de um sistema híbrido é estabelecer um compromisso entre área disponível, que deve ser adequada para abrigar os equipamentos previstos no projeto, e o local mais propício para o aproveitamento dos recursos renováveis. Os aerogeradores devem ser instalados em locais altos, livres de obstáculos a montante e a jusante. Para a escolha da altura de instalação dos aerogeradores, ou seja, a altura das torres, deve ser observada a relação entre custos de instalação, principalmente de uma torre mais alta, e o ganho de energia obtido com maiores velocidades de vento a alturas mais elevadas. Normalmente, aerogeradores de pequeno porte são instalados a alturas entre 30 e 50 metros ou até menores. Já aerogeradores de grande porte chegam a atingir alturas de até mais de 100 metros. As torres podem ser dos tipos treliçada ou tubular, autoportante ou estaiada.
Na instalação dos módulos fotovoltaicos, além de livrá-los de sombreamento, deve-se dar atenção especial para a orientação e inclinação desses módulos. Na instalação dos módulos fotovoltaicos, além de se tomar o cuidado com a localidade para que não haja sombreamento dos módulos através de estruturas próximas, tem que se observar também a orientação dos módulos e a sua inclinação. Como nós estamos no hemisfério sul, os módulos têm que ser orientados para o norte verdadeiro ou geográfico. E a sua inclinação deve ser de acordo com a latitude do local. Aqui nós estamos aproximadamente 1,5 graus abaixo do Equador, então os módulos devem ser inclinados com uma inclinação mínima o suficiente, em torno de 10 graus, para que haja a autolavagem dos módulos através da chuva e que não haja o acúmulo de detritos e sujeira sobre o módulo. Eles devem ser colocados também em estruturas que possam resistir às intempéries e que sejam firmes o suficiente para aguentar o peso do módulo e que não sejam destruídas pelo vento, que normalmente é forte aqui no local. Os demais deve ser ventilada para não comprometer os equipamentos. As instalações das unidades consumidoras devem possuir os equipamentos necessários para que a energia seja utilizada de forma segura e eficiente. Para isso, devem ser instalados cabos condutores isolados, eletrodutos, disjuntores de proteção, tomadas com aterramento e interruptores para acionamento dos sistemas de iluminação. Para dar sustentabilidade ao sistema híbrido de geração de energia, é necessário arrecadar fundos entre os consumidores beneficiados com a energia elétrica para que se possa realizar manutenções periódicas e, com isso, garantir o funcionamento dos equipamentos do sistema ao longo do tempo. Para a tarifação de unidades consumidoras, nós temos algumas possibilidades. Uma delas é a tarifação fixa. Não é justa, porque todos os consumidores pagam exatamente a mesma coisa, independentemente do seu consumo. Uma outra possibilidade é a utilização do parâmetro carga instalada. Não importa, entretanto, o valor efetivamente consumido por cada consumidor, ele paga pela sua carga instalada, o que também não é justo. Uma terceira possibilidade ainda seria a utilização de medidores convencionais. É uma tecnologia amplamente dominada no mundo. Entretanto, ela implica em custos adicionais, associados a leituristas, emissões de reavisos, entrega de contas e etc. O emprego do sistema de tarifação pré-pago, que tem se mostrado bastante interessante sob o ponto de vista da redução dos custos operacionais, bem como o uso mais racional da energia nos domicílios atendidos. O pré-pagamento pela utilização da energia elétrica é um sistema de tarifação novo no Brasil para os serviços de eletricidade. Esse sistema de tarifação apresenta alguns acessórios, como o cartão Smart Card ou o indutivo, o nosso módulo de medição e o gerenciador de energia. Gerenciador de energia e medidor podem estar separados ou acoplados. Com esse cartão facilitou muito a nossa vida, porque antes a gente pagava, mesmo que o meu vizinho paga, ele tem geladeira, tem som, e eu que tenho apenas um televisor pagava o mesmo tanto que ele. Então, hoje em dia facilitou muito, porque hoje, com esse cartão, eu posso passar até 2 meses sem pagar energia. Existem vários procedimentos que devem ser seguidos para a operação e a manutenção de um sistema híbrido, dependendo de sua configuração e da estratégia de operação utilizada. Na operação automática, um operador é treinado para supervisionar a operação do sistema e só intervir em caso de manutenção, religamento do sistema ou solução de alguma falha.
Já na operação manual, o início e o término da operação do sistema são sempre feitos por um operador devidamente treinado para interagir com mais frequência com o sistema. Para qualquer sistema híbrido, a manutenção básica periódica é uma necessidade, mas não exige um maior grau de conhecimento do sistema por parte do operador. Quanto às manutenções mais complexas, essas sim, só devem ser feitas por profissionais devidamente capacitados e com experiência nesse tipo de sistema. Podem se dividir as necessidades de manutenção de acordo com as periodicidades: diária, semanal, mensal, semestral e anual. Os sistemas híbridos de pequeno e médio porte, se bem projetados e instalados de forma adequada na área disponível, em geral não causam impactos ambientais significativos. É preciso estar atento para a instalação dos aerogeradores fora de eventuais rotas de pássaros, especialmente pássaros migratórios, e ainda suficientemente afastados das residências para evitar ruídos indesejáveis. Na instalação do grupo gerador a diesel, é importante estar atento não só ao ruído, como também para eventuais vazamentos de óleo combustível ou lubrificante. Outro aspecto importante a ser considerado é o descarte das baterias após o término de sua vida útil. A maior parte dos custos de investimento de sistemas híbridos está concentrada nos equipamentos de geração. Em um sistema de geração de energia híbrido, eólico, diesel, fotovoltaico, os custos associados aos módulos fotovoltaicos e aos aerogeradores são os mais elevados. Em função do porte desses sistemas, o custo também pode aumentar. Quanto maior o sistema, maior o custo. Associados aos custos dos módulos fotovoltaicos, precisamos considerar o custo com a estrutura de sustentação e com o cabeamento elétrico. No caso dos aerogeradores, precisamos levar em consideração o custo com a torre estaiada e com o cabeamento elétrico. Dependendo da finalidade do sistema, é importante dar atenção para os equipamentos que normalmente acompanham os geradores com fontes renováveis, como os retificadores e os controladores. O grupo gerador a diesel, apesar de ter seu custo de investimento bem mais baixo se comparado com os demais equipamentos de geração, corresponde a uma parcela significativa do custo total, principalmente se a estratégia de operação adotada exigir controles automáticos. Isso faz com que o grupo gerador seja acompanhado de uma unidade de supervisão em corrente alternada, que deve se comunicar de forma automática com o restante do sistema. Outros equipamentos essenciais são as baterias com suporte de sustentação adequado, controladores de carga para conexão dos módulos ao banco de baterias, inversor de tensão, postes e cabos da rede de distribuição, além dos medidores do sistema de tarifação. Compõe ainda os custos de investimento às obras civis relacionadas à construção da casa de força, materiais elétricos em geral, como cabos, conectores, terminais, caixas, quadros, chaves, entre outros serviços. A operação e a manutenção pouco onerosa são vantagens dos sistemas renováveis mostrados neste vídeo. Os custos de operação e manutenção do grupo gerador a diesel são mais elevados. Os custos de operação do sistema dependem basicamente da estratégia de operação adotada. Se projetado e instalado para o atendimento ininterrupto da carga, com automatização total do sistema, a operação apresenta custos bastante elevados, já que a participação do grupo gerador tende a ser mais constante, elevando com isso os custos com combustível. De uma forma geral, os custos de operação estão basicamente relacionados à aquisição de combustível e ao pagamento dos operadores, necessários mesmo em situações de sistemas automáticos e que operem de forma contínua. No caso do combustível, além do custo do litro, deve-se considerar o custo do transporte até a localidade. Sistemas não automáticos ou que sejam ligados apenas durante algumas horas do dia exigem uma participação mais efetiva do operador, que deverá ligar e desligar o sistema e operar as chaves, entre outras atividades. Geralmente, os custos com combustível são reduzidos nesses casos, devido à menor participação do grupo gerador. A manutenção periódica dos equipamentos que compõem os sistemas renováveis de geração é relativamente simples.
limpeza da superfície dos módulos fotovoltaicos, inspeção da torre do aerogerador e dos seus cabos de estaiamento se existentes, verificação de apertos e conexões de bancos de baterias, inversores, retificadores e controladores, verificação do estado de postes, cabos e isoladores da rede de distribuição e das instalações elétricas residenciais. Os custos de manutenção mais significativos nos sistemas renováveis são relacionados à substituição de equipamentos ao fim de suas vidas úteis, principalmente as baterias. Devido ao custo relativamente alto de um banco de baterias de médio e grande porte e ao seu curto tempo de vida útil, se comparado ao dos outros equipamentos, a substituição das baterias acaba por representar um custo de manutenção elevado. Os custos de manutenção de um grupo gerador a diesel estão relacionados a trocas do óleo lubrificante, filtros e outras peças. Por possuir diversas partes móveis, o desgaste de peças é mais acentuado, resultando em substituições mais constantes. Os custos de reposição de peças, da troca do óleo e da substituição do grupo gerador completo dependem diretamente do tempo de operação e da forma como o equipamento é operado. Sistemas híbridos são soluções que atendem perfeitamente às necessidades de geração de energia em um país como o nosso, com tantos recursos renováveis à nossa disposição. Energia com qualidade, custo razoável e disponível para todos. Luz para todos!